Olá, irmãos, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós vamos continuar a nossa formação básica, nosso FB, e hoje nós iremos iniciar a quarta aula com o tema A Pessoa de Jesus, certo? E antes de nós iniciarmos em si as aulas, a apresentação, eu convido você que me escuta a invocar o Espírito Santo, a rezar comigo, pedindo para que Ele venha tocar o nosso coração, abrir a nossa mente, a nossa alma, para acolher esse ensinamento. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E rezando também esta Ave Maria, consagrando essa formação a Nossa Senhora, comecemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse anteriormente, hoje nós dando continuidade ao FB1, nós vamos falar agora sobre a pessoa de Jesus. E você pode se perguntar, ora, Jesus para mim é apenas uma experiência de fé? Jesus para mim, eu só posso acessá-lo através da minha fé ou também através da razão? Será que a ciência me prova a existência de Jesus? E nós podemos verificar pela própria história que Jesus é alguém histórico, viveu nesta terra, tá? Nós podemos verificar que a história, essa ciência, ela se utiliza de fontes, né, de documentos, de vestígios, que são utilizados para poder explicar para nós, tentar nos explicar no presente como foi o passado. E é nessa historiografia que nós vamos encontrar também relatos que vão ser documentos, vão ser fontes que os historiadores utilizam para provar que Jesus, ele realmente existiu. E dentre esses documentos, claro, eu não posso deixar de mencionar o mais importante de todos para nós, né, que somos católicos, é a Sagrada Escritura, a Bíblia. Este livro que nós temos, que eu tenho aqui em mão, ele, na verdade, a Bíblia são conjuntos de livros. Temos livros do Antigo e do Novo Testamento. E esses livros, principalmente falando do Novo Testamento, dos apóstolos, né, o Evangelho, tem a narrativa desde o nascimento, a vida missionária de Jesus, né, as suas pregações, os seus ensinamentos, também o seu julgamento, morte, ressurreição. E tem também no Antigo Testamento já passagens que vão nos chamar a atenção, porque já nos advertem sobre a vinda de um Messias. Portanto, nós temos na Sagrada Escritura um livro, né, vários livros, né, que a Bíblia constitui de um conjunto de livros, como fonte histórica que nos prova a existência de Jesus Cristo. Claro que você vai pensar, mas este livro é um livro religioso? Será que ele tem peso histórico? Claro que tem. Mas se você ainda acha pouco a Bíblia, né, nós também temos livros que não são exatamente religiosos, mas que são escritos por historiadores. Nós temos aqui, por exemplo, o livro de um historiador judeu, Flávio Josefo, certo? Quem foi Flávio Josefo? Ele foi um judeu do primeiro século. Este judeu, ele
tinha uma grande capacidade, né? Ele era um homem de um grande intelecto no período dele, e que escreveu lá pelo ano 93 depois de Cristo algumas obras históricas. Uma delas é a obra Antiguidades Judaicas, onde ele, em algum momento, ele vai apresentar Jesus Cristo como um homem que viveu na terra, né, da região do Oriente Médio, ali mais precisamente na Palestina, que nós chamamos hoje, e que conseguiu, né, juntar alguns homens, e outros homens e mulheres também acompanhavam, e que ele trouxe um novo ensinamento, e que culminou no seu julgamento e na sua morte. Portanto, nós temos um documento histórico, judaico, que vai nos provar a existência de Jesus. Esse Flávio Joséfo, ele é uma personalidade muito importante na história dos próprios judeus, né? Ele teve uma importância muito grande, reconhecido pelos próprios judeus como uma autoridade no saber. Mas aí pode aparecer uma outra dúvida sua. Ora, você me apresenta aqui um livro religioso que é a Bíblia, e agora você me apresenta um historiador mais judeu. De qualquer maneira, os judeus, né, a Judéia é a região onde surgiu o cristianismo, mas não teria um outro historiador? E agora eu trago um outro historiador para você, né? E dessa vez um historiador pagão, um romano, né? Nós temos agora um historiador chamado Tácito. Esse historiador, inclusive, é conhecido pelos críticos como um grande criterioso, né, nas suas fontes. Ele busca sempre trabalhar em cima de fontes, e as suas fontes ele faz uma análise mais, vamos dizer assim, vamos dizer, científica, não que esse termo seja bem utilizado para aquele período, né, seria um pouco anacrônico, mas ele tinha uma preocupação bastante de se basear nas fontes. E ele procurou, principalmente na sua obra Anais, fazer um relato sobre os acontecimentos de cada imperador, né, ano a ano, por isso o nome Anais, né? Então ele pegou de Tibério e até os outros imperadores e foi contando como foi a administração desses imperadores. Portanto, nessa obra ele vai mencionar Jesus Cristo como um homem que esteve na região lá da Judéia, que teve alguns discípulos, que teve uma movimentação, que foi julgado. Então ele vai mostrando as fontes, apresentar o processo que levou à morte de Jesus na cruz. Tudo bem? Então, passado essa primeira abordagem, né, que é de mostrar para vocês sobre a presença de Jesus também na história, para que se confirme o que Pedro diz lá na carta de Pedro, né? Diz assim: estáis sempre prontos a dar àqueles que vos pedem a razão de vossa fé. Então, além da fé, nós estamos mostrando um elemento racional que é utilizado pela própria história. Tudo bem? Então, agora vejamos, e como é que as pessoas veem Jesus? Qual é a visão de Jesus para a humanidade? Né? Nós podemos aqui dizer que existem várias formas de ver Jesus. Uma visão humana de Jesus, uma visão sobrenatural de Jesus. E sobre a visão humana, eu quero dizer que muitos acreditam que Jesus existiu, sim, e que ele foi um homem, e que foi um homem idealista, mas reduz Jesus apenas a essa visão de um idealista, um homem que trouxe novas formas de pensar para aquela época, novas formas de ver a escravidão, novas formas de ver a liberdade, mas não passava desse idealista. Outros viram Jesus de uma maneira revolucionária, ele trouxe uma revolução pacífica. Então, era uma visão também limitada de Jesus, né? Uma visão muito natural de Jesus, mas limitada apenas a essa revolução pacífica. É verdade que ele revolucionou a vida de muitos de nós, mas não somente foi essa a proposta dele, e ele não se resumiu em apenas um homem, né? Outra visão é que ele foi um profeta, ou seja, aquele que falava em nome de Deus. É claro que nós acreditamos que Jesus é um profeta também, mas ele não foi apenas um profeta,
ele também foi Deus, não é? Ele não foi apenas aquele que trouxe a mensagem de Deus, mas ele mesmo é Deus. Pois bem, então essa é uma visão humana de Jesus. E a visão sobrenatural? Essa visão que nós compactuamos também. Bom, alguns têm uma visão bem deturpada, mesmo sendo sobrenatural de Jesus. E essa visão deturpada se deve a uma imagem de Cristo como apenas uma manifestação de Deus. Ou seja, Jesus ele é apenas uma manifestação de Deus na história. Então, anteriormente a ele, teria uma outra pessoa, uma outra manifestação acontecendo através de Zoroastro, uma outra manifestação em outro tempo através de Buda, igualando Jesus Cristo a esses personagens históricos, como se estes e Jesus estivessem no mesmo pé de igualdade. Então, são visões deturpadas de Jesus, frutos de um pensamento gnóstico e que não condiz com a doutrina cristã católica. E qual é a nossa visão como Igreja Católica Apostólica Romana? Pois bem, irmãos, a nossa visão é que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador de todos os homens. Muito bem, repita comigo: Jesus é o Filho de Deus e o Salvador de todos os homens. Muito bem. No Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 423, nós lemos o seguinte: cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes, o Grande, e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem. Vamos repetir? É o Filho eterno de Deus feito homem. Vejam bem que o catecismo, ele deixa transparecer essa presença histórica de Jesus, né? Carpinteiro, a sua profissão, vindo dentro de um tempo em que há um governo, mas que mesmo tudo isso, Jesus Cristo é Filho eterno de Deus feito homem. Quer dizer, mostra a sua transcendência. E por que Cristo veio ao mundo? Por que ele encarnou? Vejamos bem vamos ver um pouco sobre o pecado original, para que nós entendamos também a redenção. Em Romanos 5, versículo 12, nós temos a seguinte passagem, 5, versículo 12, dizendo o seguinte: por isso, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Então, o homem, por causa do pecado, ele levou a morte, para todo o gênero humano. Mortos para a graça, mortos para a santificação. Como lá, vamos repetir aqui: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Lá em Romanos 3, versículo 23, assim: com efeito, todos pecaram, e todos estão privados da glória de Deus. Quer dizer, o homem ficou privado da glória de Deus, ficou privado da presença de Deus, se afastando da presença de Deus. Isso acontece e atinge a todos os homens. E atinge a todos os homens porque uma misteriosa lei de solidariedade, mesmo na sua rica variedade de cultura, o homem está envolvido. Então, o homem está envolvido numa misteriosa lei de solidariedade, por uma transmissão que ainda é um mistério para as criaturas. Este pecado que recebemos de Adão é assim por nós contraídos. Então, o pecado cometido por um só homem
né, por uma misteriosa lei de solidariedade, atingiu a humanidade inteira, né? E graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus de um só fez toda a raça humana, como tem Atos 17, 26, né? Então, o pecado que veio pelo Adão não ficou apenas em Adão, mas se transmitiu a toda a humanidade, certo? E esse pecado, né, transmitido à humanidade, afastou o homem de Deus, colocou o homem fora da santidade, da graça, morto para a graça de Deus, como tem lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 360. Vamos ver. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus de um só fez toda a raça humana. Então, essa condição do pecado, ela nos priva da justiça de Deus, em primeiro lugar. Nos priva da justiça de Deus, nós ficamos fora da justiça de Deus. O homem não tem mais como resgatar a unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a Trindade. Privados também ficamos da graça sobrenatural e santificante. São resultados do pecado. E isso nos acarreta também inclinações constantemente para nós negarmos a Deus em prol de desejos. Nós temos desejos desordenados, que nós chamamos de concupiscências. A ânsia desordenada que nós temos pelo ter, a ânsia desordenada que nós temos pelo poder, a ânsia desordenada que nós temos pelo prazer. O homem não sabe possuir as coisas, a não ser de uma maneira egoísta, a não ser de uma maneira consumista. O homem acaba colocando no ter a sua razão de ser, reduzindo, né, considerando a natureza, a criatura maior que Deus. O homem não sabe relacionar-se com o próximo por causa do poder. Muitas vezes nós vemos na própria atividade profissional, algumas vezes alguém assume um posto de liderança e logo que assume esse posto de liderança, ele se torna um tirano sobre os seus subordinados. Ele sente um prazer exagerado em humilhar seus subordinados. E de onde vem essa desordem? Vem do pecado original. O prazer, que acabei de falar também, é um outro aspecto que vem da concupiscência da carne, dos olhos. O prazer que faz com que nós fujamos da dor e busquemos o prazer. Fujamos da dor e busquemos o prazer, como disse muito bem o padre Paulo Ricardo, numa das pregações dele. Então o homem considera o prazer um Deus. Tudo para o homem é medido pela referência do prazer. Se aquilo me causa dor, se aquilo me tira prazer, se aquilo me traz sacrifícios, eu não devo ir por esse caminho. E traz ao homem uma falsa impressão de liberdade e de felicidade. Porque a felicidade não consiste no poder e no prazer. A felicidade, ela é uma consequência de uma vida doada ao próximo, de uma vida entregue ao terceiro e em prol e em vista de Deus. Muito bem? Então o pecado atrai o homem maldições e sofrimentos, né? Vamos ler lá em Gênesis 3, versículo 16 a 19. Gênesis 3, versículo 16 a 19. Então diz assim: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu serás sobre seu domínio, e tu estarás sob o seu domínio. E disse ao homem: maldito seja a terra por tua causa, tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento. Então, como resultado do pecado, essa desordem, o sofrimento, passa a fazer parte da natureza humana, essa natureza que nós estamos vivendo aqui. Então, essa natureza do pecado tomou e assumiu a nossa existência,
nos tirando, né, daquela graça santificante. E o que fazer com o homem? Como o homem estaria, então, nessa condição? Estaria fadado à ruína, total ruína, se não fosse a redenção que Cristo veio nos dar. Então, pelo mistério da encarnação, que nós agora vamos falar sobre esse mistério da redenção, da encarnação, Jesus tornou-se homem, assumindo a natureza humana, sem deixar de ser Deus Filho. Isso que nós chamamos, a igreja chama de união hipostática de Cristo. Uma só pessoa, mas com duas naturezas, Deus e homem. Jesus sendo Deus, preste bem atenção, Jesus sendo Deus, pôde obedecer perfeitamente. E Jesus sendo homem, na sua humanidade, obedeceu a Deus e possibilitou unir-se aos homens pelo sacramento do batismo. E aquela falta, aquela incapacidade de nós termos a justiça, nós obtemos por Jesus, que nos justifica diante do Pai. Isso você vai encontrar em uma passagem, né, em Romanos 5, versículo 15, e vamos pegar aqui a nossa Bíblia, Romanos 5, versículo 15 e 17. Vamos lá, voltando, passagem de Romanos 5, versículo 15 e 17. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtido por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Copiosamente a todos. Versículo 17: se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, como nós vimos aqui, não é? Cristo, Ele nos livra do pecado, Ele nos redime do pecado, né? Como está também, nós para reforçarmos, podemos usar a passagem em Colossenses capítulo 2, versículo 4. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Veja bem, preste atenção. É Ele, quem é Ele? Cristo, que nos perdoou todos os pecados, cancelando, anulando, não tendo mais validade, deixando de valer o documento escrito contra nós. Então isso é uma alegria para nós, para todos nós cristãos. Temos em Cristo a salvação, a libertação, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, como tem escrito lá em Isaías 53, não é? Nós podemos lá no capítulo 53 de Isaías, vamos pegar novamente a Bíblia, certo? Isaías 53, nós vamos observar que, e é bom que a gente comprove lendo a palavra de Deus, tá? Diz assim no versículo 4, Isaías 53, versículo 4: em verdade Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado, mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele, fomos curados graças às suas chagas. Então, Cristo assumiu sobre si as nossas enfermidades, por amor, simplesmente por amor. O Pai se dá através de Jesus Cristo a nós, em que Jesus se sacrifica por amor a nós, como tem lá em João capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo
que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo entregou a sua vida para resgatar o homem do pecado, da morte, para nos perdoar. A palavra perdão vem do latim, significa perdonare, ou seja, significa cercar com o dom de si mesmo. E foi isso que Cristo fez, nos cercou com o dom de si mesmo. Cercou a você, me cercou, cercou a todos nós. Basta nós aceitarmos Jesus na nossa vida, basta acolher esse nome que está acima de todos os nomes. O Pai se dá inteiramente na pessoa de Jesus, a quem é inseparável pelo mistério da Trindade. Então, o significado do amor e da obediência de Jesus, não é? Nós temos que compreender que fomos salvos pela obediência de Jesus, como fomos condenados pelo pecado da desobediência de Adão, nós fomos agora resgatados, salvos pela obediência amorosa de Jesus ao Pai. O Pai me ama porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, porque tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículo 17 seguintes. Então, nessa passagem nós vimos a união do Pai e a união do Filho, a obediência perfeita do Filho ao seu Pai. O amor e a obediência se confundem mutuamente. Jesus obedeceu divinamente com uma vontade igual à nossa, por isso que ele usou a vontade humana para obedecer ao Pai. Então, a obediência e o amor, eles se confundem, né? É necessário entendermos, meus irmãos, que quem ama obedece, e quem obedece é porque ama. Fica esse ensinamento também para nós. Você com seu pai, você com sua mãe, você com aquelas pessoas que estão com uma autoridade sobre você, obedeça não por uma coação, mas obedeça pelo amor, produzido e motivado pelo amor. E para nós falarmos de Jesus, nós estamos falando da salvação. A salvação é uma pessoa, a salvação é Jesus, né? A salvação não é um fato histórico, um acontecimento do passado. Ele foi do passado, mas ele torna-se presente hoje para você. Não é um fenômeno da natureza, uma manifestação da natureza, não é uma energia cósmica, mas a salvação é uma pessoa. A salvação é Jesus Cristo, que está vivo, que fala com você, que fala conosco, com quem nós temos livre acesso. E eu te convido a fazer isso, essa experiência pessoal com Jesus. Ele que é a tua salvação, Ele que é a minha salvação, Ele que é a nossa salvação. Jesus que é um mediador por excelência, Ele é o único mediador. Ele na sua mediação, sim, pela sua união hipostática, quando Ele toma a natureza humana, sem perder a natureza divina, e é uma substância apenas, né? E pela união com todos os homens, Ele nos alcança com a graça santificante. Mas há também os mediadores criados, que nós podemos nos servirmos como auxiliadores tão importantes na nossa caminhada. Maria, ela é uma mediadeira, ela é uma mediadora que pode nos levar a Jesus Cristo. A mediação de Nossa Senhora é associada à realeza e à intercessão de Jesus, como sua mãe e irmã de todos os discípulos e nossa mãe. Também nós podemos nos utilizarmos da mediação dos anjos, como diz lá em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 14. Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Então, nós temos, além da salvação única de Deus, dentro dessa, a liberdade não é além, mas dentro dessa única intercessão e mediação de Jesus, nós temos essas mediações criadas,
que fazem tão bem para a nossa espiritualidade. E as consequências da obediência de Cristo, para nós finalizarmos essa formação, quais são essas obediências? Por esta razão, né, como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Por esta razão é que Deus o exaltou soberanamente, e lhe outorgou, quer dizer, ele deu, né, que é a autoridade, ele outorgou um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E aí você veja como você deve considerar Jesus na sua vida, proclamar o senhorio de Jesus na sua vida, ele que o seu nome está acima de todos os nomes. Por isso a morte de Jesus também me atinge e te atinge. Por isso a morte de Jesus, ela alcança você. Ele diz: batei e abrir-se-vos-á. Abre a tua porta, a porta do teu coração, e ele entra na sua vida. Por isso a morte de Jesus também me atinge. Por sua obediência, a salvação nos foi oferecida gratuitamente. Não espere você ser santo para buscar Jesus. Vá agora do jeito que você está, na condição que você se encontra, e se lance acolhendo a salvação de Jesus. Viver a salvação é aceitar a gratuidade deste amor obediente e em retribuição obedecer amorosamente a Deus. Então, viver a salvação é aceitar a gratuidade deste amor obediente e em retribuição a obedecer amorosamente a Deus. Por nossa obediência, assumimos o senhorio de Jesus em nossas vidas e seremos verdadeiramente livres. Se você realmente obedecer, você está assumindo o senhorio de Jesus na sua vida e vai viver uma verdadeira liberdade na sua vida. E nós agradecemos a Deus por nos dar a oportunidade de hoje falar sobre esta quarta aula da formação básica, e espero muito em Deus que ela tenha servido para o seu crescimento, para edificar a sua caminhada. E quero encerrar agora invocando, né, pela intercessão de Nossa Senhora, para que ela vá intercedendo, né, e te preparando para acolher Jesus todos os dias. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus. Shalom.